Amigos e amigas do Candelária Debate, nós aqui falando para vocês, para todo o estado de Rondônia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre cara nova na política, gente nova, ideias novas, novos sonhos, novos rumos. Será que os jovens veem com cara diferente, com ações diferentes? Será que essa situação em que os políticos estão em baixa perante o eleitorado vai mudar com essa gente? Léo Moraes, deputado de primeira instância, vamos dizer assim, é o nosso convidado especial. Léo, é um grande prazer tê-lo aqui. Também posso dizer o mesmo, Sérgio, agradeço imensamente a possibilidade e a oportunidade de conversar com todos os telespectadores e vamos bater um papo aqui gostoso e também propositivo, a fim de que nós tenhamos essa qualidade de vida na população que está na ponta da corda e é lógico que através dos parlamentares, dos agentes públicos é que essa mudança pode acontecer. Léo, a classe política está muito mal perante a opinião pública. O brasileiro comum perdeu os sonhos e as esperanças que tinha na classe política. E todos nós sabemos por quê. Essa gente nova que vem tem chance de mudar esse quadro, trazendo consigo também algumas lideranças mais antigas? Sérgio, com certeza, ainda que eu considere que nada é feito da noite para o dia. Essa revolução, ela não é imediata e muito menos instantânea. Vai depender também da própria sociedade porto-velhense e rondoniense que participe ativamente das decisões das casas de leis, que vá na Assembleia Legislativa, saiba como seu parlamentar está se comportando, se ele atua da mesma forma, tanto no plenário como por trás das coxias, nos bastidores, e que ele não faça um jogo de cena. E lógico, todos nós, e aí eu me incluo, sermos cidadãos na plenitude no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Ter cuidado com a sua frente de casa, com a calçada, entregar o troco que foi dado de forma equivocada, ceder a fila para um senhor da melhor idade. Isso tudo repercute no bem-estar e na nossa qualidade de vida. São pequenas atitudes que acabam corroborando para isso. Eu sou oriundo do movimento estudantil, Sérgio, e a gente sempre fala que muitas vezes falta o inimigo fardado como tinha antigamente. Então as coisas acabam, de certa forma, ocorrendo de forma mais abstrata e nós não enxergamos o que queremos para nós mesmos. Então nós temos que ser essa transformação. A Assembleia Legislativa de Rondônia foi, durante longo tempo, um problemão nessa questão. Principalmente quando se trocava a legislatura, era mala preta e deputado escondido ali e aqui, e esse ano parece que não houve. Isso já é um sintoma de que as coisas estão realmente mudando? Acredito que sim, acredito que sim. Eu vi e eu estava já deputado e de certa forma aconteceu tudo dentro da normalidade, das discussões republicanas, dentro do que era legal, do que era moral, e eu acho que isso é um avanço para quem sabe nessa legislatura não ocorrer nada de escuso, nada de mala preta, como você disse, nada de ilegal. E eu penso que também nós tivemos um salto de qualidade nessa posse dos deputados. Vejo deputados com condições de defender o seu nicho, a sua classe, o seu setor e também apresentar e aprofundar os temas ali propostos, porque a Casa do Povo é isso, é o espelho e a caixa de ressonância da população. O que a gente vê, principalmente nas redes sociais, e lê muito, quando se toca na questão política, a grande maioria dos jovens estão fora, não querem nem ouvir falar. Tem como reverter esse quadro, Léo? Tem como reverter, eu concordo em certa parte com você, ainda que eu veja essa mudança acontecendo paulatinamente. Prova maior foi aquele movimento do Vem Pra Rua, que todos queriam reivindicar, todos estavam com uma bandeira levantada, empunhando um motivo a estar ali naquela rua. Eram pelos 20 centavos? Eram, mas também era pela qualidade dos serviços públicos, era a questão da saúde pública, era a mobilidade urbana, era o dinheiro da Copa mal investido. Então, eu vejo que cada vez mais a população está atenta e as redes sociais, internet, isso daí tudo é uma forma de divulgação imediata. Então as pessoas são instruídas, têm acesso à informação e acabam fazendo valer o seu papel dentro da sociedade. Eu acho que esse é o caminho. Acabou aquela época de juventude alienada, década perdida e por aí vai. Cabe a todos nós
participarmos de todas as discussões, porque uma atitude mal feita do parlamentar, do prefeito, do governador, ela repercute nas nossas vidas. É uma oportunidade que a gente deixou de ter. É uma questão de qualidade de vida e também de capacitação, principalmente dos nossos jovens que hoje estão aí na ociosidade, beirando a marginalidade por falta de oportunidade. É verdade. Os Moraes são políticos há muito tempo aqui em Rondônia. O deputado Paulo Moraes, a vereadora Sandra Moraes, que foi presidente da Câmara, agora o Léo Moraes, que é filho do casal, nosso amigo, a quem, aliás, aproveito para mandar um grande abraço, até com saudades, porque a gente se vê muito pouco. Mas, Léo, esse DNA te ensinou o que na política? Eu tenho valores e princípios, nem tudo é negociável e a gente tem que deixar isso muito claro, ô Sérgio, porque eu não sou o paladino da moralidade, muito menos o salvador da pátria, mas eu tenho princípios que eles vão se manter intactos. O primeiro discurso que eu fiz na Câmara Municipal foi sobre isso, foi sobre a conduta como eu ia ter, doa a quem doer. Criamos desafetos, inimizades, principalmente naquela questão da cassação dos vereadores, da fiscalização do prefeito, a ação nossa, nós conseguimos economizar mais de 10 milhões de reais, eram os tubos, era iluminação natalina e tantas outras questões, e assim que a gente vai continuar fazendo, Sérgio. Então são esses valores e essas questões, não só de DNA para a política, mas principalmente valores familiares da discussão na hora do almoço que eu levo consigo. Eu levo comigo e também eu acho que esse aprendizado, ele acaba repercutindo nas demais áreas da minha vida, na minha vida sentimental, na minha vida pessoal e profissional principalmente. Não, você é uma liderança nova aqui de Porto Velho, da capital do estado, mas nós estamos falando para toda a Rondônia. Qual é a tua visão do nosso estado? O que tu pensa de Rondônia? Como é que tu pode ajudar a Rondônia a crescer? Eu penso que Rondônia, eu sou daqui, Sérgio, eu tenho 31 anos de Porto Velho. E eu penso que Rondônia tem sua vocação natural para a agropecuária. E através disso nós também temos o quê? Nós temos que beneficiar toda essa matéria-prima. Agora a soja está entrando cada vez mais, né, por Vilhena, por aquela região. Nós temos que potencializar tudo o que temos de bom e, lógico, gerar incentivos para que as indústrias aqui se acomodem, para que elas venham gerar emprego, renda e a gente não viver somente do contra-cheque. Rondônia, Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Cerejeiras, toda a região da 429, Guajará-Mirim, nós não somos a terra do amanhã, nós somos a terra do hoje, mas para isso nós temos que estar emanados e trabalhar diuturnamente, porque ninguém faz milagre sozinho. Nós temos em Rondônia, em Porto Velho, umas 100 obras paralisadas, no estado todo talvez mais umas 50. O que como deputado dá para fazer para pelo menos cobrar que essas coisas andem? Aquela velha pressão política, né? Um lobby propositivo e saudável. Nós temos em Porto Velho mais de 40 obras paralisadas, fruto de gestões anteriores, gestões de certa forma que faltaram com compromisso com o povo, muitas vezes faltou projetos técnicos, competência, e que nós temos que reparar no dia a dia. O prefeito da cidade, da nossa capital, tem falhado também, eu não posso deixar de frisar isso, Sérgio, mas todos nós temos que abraçar, tentar apoiá-lo, ainda que talvez seja o pior prefeito da história de Porto Velho, mas ele é o prefeito de todos nós, e aqui eu coloco mais uma vez, como já falei anteriormente, o mandato à disposição do prefeito A, B ou C ou D, para a gente fazer Porto Velho acontecer. Porto Velho, quando se conversa por aí em botequim ou até mesmo em restaurante, fala que enfiar a cabeça do jumento aqui na nossa cidade, e a gente tem que ter amor a isso. Então nós temos que desemaranhar, o executivo é a arte de desemaranhar os nós, e eu acredito muito que tem que acontecer imediatamente. A atual administração tem que dar uma guinada, uma postura, planejar estrategicamente a cidade para fazer as coisas acontecer aqui. Caso contrário, vai continuar fadado a essa mesmice, a esse marasmo e essa inoperância. O que tu destacaria da tua atuação na Câmara de Vereadores que acabou te proporcionando a eleição como deputado? Justamente esse perfil combativo. Isso daí eu te falo que não é tão somente da genética, mas desde que eu me entendo por gente, desde a minha época de grêmio estudantil no ensino médio, para depois participar dos centros acadêmicos da minha faculdade, depois fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, o enfrentamento, de discutir o que é certo, sem querer tomar para si os holofotes, que não seja um embate propositivo e que dê resultado e retorno. Tanto é que todas as denúncias que levei ao Ministério Público, que nós fomos discutir no Tribunal de Contas, tinham
relevância, tinham fundamentação e materialidade que devolveram dinheiro. E também a atitude na Câmara Municipal, fui o criador do voto aberto, acabou o voto secreto, inclusive na vanguarda, antecedendo o próprio Congresso Nacional. Nós também pedimos a punição aos vereadores envolvidos em malfeitos, isso também é muito importante. Criei a comissão de ética na Câmara, regulamentação dos bombeiros civis, criamos o Conselho Municipal da Juventude, que é um avanço, era a única capital do país que não tinha um Conselho Municipal, adequamos o Código da Juventude, apresentei o anteprojeto da Guarda Municipal e uma infinidade de outros projetos. Fui o vereador que mais tive projetos apresentados e também fui o vereador, é coisa que eu nunca comentei, até porque era desnecessário, mas fui o vereador que menos gastei verba da Câmara Municipal. Léo, como porto-velhense, aqui há 31 anos, como tu disseste, quando tu anda pela cidade, como vereador, agora como deputado eleito, qual é teu sentimento em relação à cidade? Eu fico um tanto quanto aflito e até de certa forma decepcionado com tudo que acontece. Porque quando nós vemos, Sérgio, nós temos que ser realistas e verdadeiros, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Porto Velho hoje é a capital mais descuidada do país. Você há de convir comigo, qual a sua opinião? Não, eu tenho escrito sobre isso também. Né? É a capital mais descuidada, para não dizer que é a capital mais feia. Isso gera o quê? Gera uma baixa autoestima. Você não tem perspectiva, você não consegue vislumbrar a melhoria para a tua terra. E as pessoas também acabam se comportando de tal maneira. Você vai em Macapá, que é uma cidade também com uma péssima infraestrutura, saneamento básico, mas você anda naquela orla, que tem aquele rio lindo, o Rio São Francisco, assim como o nosso rio, que é magnífico, você vê as coisas organizadas, você vê um trapiche para você levar sua família e passear, você vê aquele forte, coisa mais linda do mundo. E aqui em Porto Velho é tudo desleixado. Nós temos hoje a capital que mais mata proporcionalmente no país em relação ao nosso trânsito. Ele é caótico e a gente tem que mudar isso. Nós não conseguimos vislumbrar dias melhores e acaba que a gente deixa de investir, a gente deixa também de gerar emprego e a gente deixa de procurar a melhoria para as pessoas que estão ao nosso redor. Quais são, assim, as tuas prioridades como deputado? Bem, Sérgio, como eu dizia em relação à vereança, a gente tem que ter prioridades, mas não tem que fechar as portas para as outras demandas. Afinal, a demanda reprimida é muito grande. Eu sempre trabalhei na área da educação porque foi a minha origem para a política, até mesmo para a política eletiva, para a política partidária. Nós temos que tentar trabalhar o regime integral nas escolas, implementar a nível de Estado aquele projeto Burareiro do governador Confúcio, que é um baita e um grande projeto para a educação. Educação você pensa no hoje, mas projeta ela há 30 anos. Não tem como ser diferente. Segurança pública da mesma forma. Você sabe que o meu pai é delegado de carreira, delegado de polícia civil. Nós temos que tratar a questão da carreira jurídica, nós temos que pensar no PCCS dos policiais civis, nós temos que tratar de todas as temáticas também do Corpo de Bombeiro, dos militares. A gente sabe que a sensação de insegurança está muito grande. Eu apresentei um projeto que eu esqueci de comentar no bloco anterior, que é o projeto da Guarda Municipal aqui para Porto Velho, que estava na lei do orçamento anual, que estava no plurianual e até hoje não foi implementado. É uma grande realidade em qualquer cidade de médio porte. Diminui em 20% os pequenos delitos, os crimes, e até hoje o prefeito, que se quiçá, colocou na gaveta. Talvez nem isso tenha feito ainda. Isso que a gente tem debatido, isso que a gente tem tentado abrir os olhos do Executivo Municipal. A gente tem que debater saúde também, vai ter aí o Hospital de Emergência e Urgência. A gente está hoje ainda com a herança da usina Samuel, que é o João Paulo II, falam mal, mas é ele que ainda nos salva. Ainda que em situações lastimáveis, indignas para o ser humano, mas é ele que ainda consegue acolher o cidadão porto-velhense, o cidadão rondoniense, por que não dizer da Bolívia e dos outros estados como o Acre. A gente vai, eu acho que tem um salto de qualidade nessa questão da saúde. Então, Sérgio, temos que priorizar Rondônia. Temos deputados que trabalham na área rural, área da agricultura, e isso é muito bom, porque a Assembleia Legislativa nada mais é do que um mosaico do nosso povo, da nossa gente, e assim eu espero que todos consigam, ainda que diretamente ou indiretamente, abocanhar para si o que pensa como prioridade de a gente lutar por Rondônia, que é o mais importante. Nós temos lá na Assembleia muitas caras novas, mas temos gente muito experiente, Hermínio Coelho, Maurão de Carvalho, Folador, o deputado Edson, o Lebrão, que Lebrão. Então, enfim, tem gente, lideranças muito fortes, consolidadas, gente ficha limpa também, e que o povo deixou lá, mandou permanecer para representá-lo. Como é que vai ser a sua relação com essa gente mais experiente? A relação vai ser ordeira, vai ser respeitosa, vai ser diplomática. Nós já conversamos ainda aqui nos corredores da Assembleia, e eu não tenho arestas para parar com nenhum deputado.
penso que nós temos sim bons representantes, pessoas eloquentes, persuasivas, convincentes e que estão sempre na ponta da corda gastando a sola da botina. Eu estava falando para você aqui nos bastidores antes de iniciar o programa que esse também é meu perfil. Eu não paro. Essa semana estarei na Ponta do Abunã, estarei visitando todos os bairros da nossa capital. Eu fiquei só um final de semana do ano que passou e do retrasado em casa. O restante foi tudo nos bairros, tudo nas cidades, nos distritos, no Baixo Madeira. Isso é muito importante. E outra coisa, todos estão lá investidos do sufrágio, do voto, que é o vestibular mais difícil do mundo. E por isso, sim, se foram eleitos democraticamente, merecem o respeito e a confiança de todos os eleitores e de toda a população. Pois é, pessoal, por isso que eu não podia ser candidato a nada, porque quando tem jogo do Inter eu não saio de casa de jeito nenhum e por dinheiro nenhum. Então eu não podia caçar voto em dia de jogo do Inter. Mas esse negócio de colocar o sapato no barro, de visitar de porta em porta, de falar com as pessoas, é o futuro de quem pensa em política ou isso já está superado? É outra questão que tem que abordar? Ele é o presente no que diz respeito a dormir tarde e acordar cedo. Porque você só sabe o que acontece visitando em loco. Ao mesmo tempo, o parlamentar cada vez mais tem que se adequar à realidade. Está antenado com o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Conhecimentos técnicos, conhecimento administrativo, conhecimento legislativo, regimento interno, Constituição do Estado, Constituição Federal, conhecimento mínimo jurídico. Essas questões todas, o parlamentar, como você diz, atual, ou um parlamentar moderno, tem que estar consumindo. Ele tem que consumir a teoria para praticizar na ponta da corda na sua base eleitoral. O que o eleitor quer, na verdade, a gente sabe, o senhor sabe, todos nós sabemos, é um representante que trabalhe, que seja honesto e que pense na comunidade em primeiro lugar. Esse pacote tão simples, por que a classe política não consegue cumprir, na sua visão? Bem, se a classe política não cumpre na integralidade, é como eu sempre comento, se nós temos maus políticos ainda, e é verdade que temos maus políticos na Assembleia Legislativa, é verdade que temos aos montes no Congresso, quem sabe até na Presidência da República, é porque nós fomos maus eleitores. Nós não escolhemos como deveríamos esses representantes, pegamos um santinho no chão da escola e votamos. A gente não analisou o currículo, a ficha corrida desse candidato, quais são as plataformas, a bandeira empunhada por esse candidato, o que ele de fato defendeu na vida pregressa. E isso é importante. Antes de votar, vá lá. Antes de votar, vá na reunião, vá no comício, indague o candidato para saber se não é só de repente uma maquiagem que ali se encontra, e sim um candidato com propriedade, um candidato com realizações, com efetividade. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado nas campanhas e nos processos vindouros. No Congresso Nacional começa a se falar agora na reforma política. Na sua visão, o que tem que mudar na política para aperfeiçoar o processo político brasileiro e para melhorar a representatividade? A mudança tem que ser uma reforma política de verdade. Então, o que tem que ser feito? Tirar essa conversa de reforma política que aí está engendrada e, de fato, fazer uma reforma política. Uma reforma política que priorize as bandeiras e os ideais do partido, da agremiação, que deixe de existir coligação, que a gente faça a eleição localizada, a eleição distrital, que, por exemplo, lá na frente... o candidato e depois o político eleito da sua base. Não adianta, de repente, nós, como hoje temos que fazer, tomar conta de 52 municípios, porque aí você faz tudo pela metade. Entendeu, Sérgio? Nós temos que fazer uma reforma profunda, que as instituições apoiem e que a gente deixe e corte na carne e deixe de lado a vaidade, do cargo para, se necessário for, correr o risco de não ocupá-lo. Mas que faça essa reforma, fortaleça os partidos, impeça que tenha coligação, faça o voto distrital. Aí, quem sabe, é uma discussão, eu não sou dono da verdade, mas é uma discussão que precisa passar pelo Congresso Nacional e ecoar nos estados. Desculpa. Nos estados. O senhor vai fazer parte da base aliada do governador Confúcio Moura? Sérgio, assim como eu fiz na vereança, na Câmara Municipal, quando fui eleito em 2012,
Primeira conversa que eu tive com o prefeito, eu disse o seguinte: prefeito, não lhe conheço, eu vou fazer com essa sua vida enquanto parlamentar, e isso é inegável que foi uma baita atuação no Congresso Nacional de destaque, que é difícil acontecer, na Assembleia Legislativa do mesmo jeito, sempre lutou pelos menos favorecidos, pelas categorias, entidades de classe. Eu vou dar 3 meses para avaliar como está indo o caminhar da sua atuação. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a promessa de acabar com a alagação, acabar com os buracos, de acabar com tudo que foi prometido, nada foi feito. E daquele momento em diante também cheguei com a mesma hombridade, acho que com o mesmo caráter bem formado, e falei para o prefeito que ele poderia contar comigo como parlamentar a favor da população, tanto que nunca votei um projeto contrário aos interesses da população. O único que eu votei foi contra o aumento do IPTU. Esse eu fui o único voto mesmo, votei contrário ao aumento do IPTU, ainda que fosse tão somente a atualização monetária e por aí vai, porque ele falou que não ia aumentar em nada. O restante nunca impedimos nada. É assim nós vamos fazer também no governo. Penso que o governador, ele é municipalista, isso é importante, porque o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, está cada vez menor. Ele tem atuado em Porto Velho, muitas vezes fazendo papel do prefeito, e eu, quando o encontrei naquela oportunidade, até brincando, mas falei: o prefeito, o senhor tem que atuar mais aqui, falando ao governador, porque revitalizou CEDELS, fez o Cero lá no bairro Mariana, de reabilitação, fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicóloga, fez ainda que um problema nevrálgico, difícil, mas a Rua da Beira, que não era sua atribuição, algumas questões que deveriam ser feitas e não foram feitas, ele está fazendo. Fez a AME, que é o hospital ali na Zona Sul, está fazendo hospital de emergência e urgência, mas do mesmo jeito, fiscalizando sempre, porque a atribuição primária de qualquer parlamentar é fiscalizar e propor leis que melhorem a vida do povo. As leis, às vezes, elas têm alguns impedimentos legais, constitucionais. A fiscalização só depende do parlamentar, e aqui o compromisso está mantido. Nesse país estranho, termina uma eleição, fecham-se as urnas, no outro dia já se fala na outra eleição. O senhor é candidato a prefeito em Porto Velho? Bem, Sérgio, para falar a verdade, nem pensei a respeito disso. Não pensei a respeito disso. Lógico que sou o candidato de Porto Velho mais votado a deputado estadual. Tive 10.275 votos. Eu acho que um pensamento ainda que superficial, qualquer pessoa te coloca no páreo para uma disputa como essa. Sou pós-graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, sou formado em Direito, pretendo fazer um mestrado de governança. Eu acho que isso é importante, a literatura é importante para implementar na prática. Mas não foi discutido, não conversei com o partido, nós não temos ainda nada encaminhado para tal situação. Mas lógico que a gente acaba participando ainda aqui indiretamente do processo municipal, mas eu quero sim que o próximo prefeito, seja ele quem for, tenha uma visão empreendedora de Porto Velho, trabalhe com números, com resultados, que ele seja eficiente, que ele pegue aquele MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e coloque aqui na administração, que ele tenha austeridade, mas tenha inserção social. É isso que a gente procura e é isso que eu acho que me debruçar, seja lá com quem for o candidato. Se o senhor fosse prefeito hoje de Porto Velho, quais as 3 coisas que o senhor atacaria hoje de manhã? Hoje de manhã, inicialmente, a saúde, a questão dos atendimentos nos postos de saúde, isso daí é inevitável. Eu acho que a questão da educação, eu sempre vou ter que trabalhar, a gente tem condições de fazer muitas parcerias aí, inclusive com locais ociosos. Eu posso falar mais de 3? Claro. Porque eu iria implementar a guarda municipal e eu ia trabalhar, projetar o tapa-buraco, o asfalto agora, a partir de março e abril, está na rua. E não simplesmente adquirir maquinário a custo de 100 milhões, sendo que o maquinário sem planejamento não é nada. Maquinário não dá aula, maquinário não vai diagnosticar problema de saúde no hospital, e maquinário quebra, fura pneu, também o motor, e ninguém repõe. É isso que está acontecendo no nosso cenário atual. Não tem o risco de o senhor foi vereador 2 anos, aí daqui a pouco deputado 2 anos, daí prefeito, não tem o risco de ficar com a pecha de que não completa seus mandatos? Tem, por isso que hoje o meu pensamento é manter o compromisso do mandato, por isso que o meu trabalho hoje é enquanto deputado estadual, sem esse pensamento alvissareiro e também precoce de falar sobre prefeitura. As coisas estão se encaminhando, nós temos bons pré-candidatos, se você pensar, como você disse, acabou a campanha, o palanque foi desmontado, já pensam no outro palanque. Verdade, nós temos bons nomes aí à disposição, e a gente tem que debater com essas pessoas. Eu hoje penso no mandato de deputado, aplicar muito bem os recursos das emendas para a capital e para todo o estado de Rondônia,
a fim de que a gente veja as melhorias. Então, somente melhorias, qualidade e dignidade. Então, não penso em prefeitura por hora. Bom, quando o senhor sair da Assembleia, o senhor tem 30 segundos ainda, o que o senhor gostaria que o eleitor dissesse ao senhor? Obrigado por compartilhar os meus medos, compartilhar as nossas ilusões e obrigado por fazer as mudanças que a gente gostaria de fazer se estivéssemos lá. Renunciei agora o auxílio moradia, renunciei agora essa semana ao auxílio moradia, justamente por pensar moralmente que eu estou aqui em Porto Velho há 31 anos e não se fazia necessário eu perceber esse montante. Pedi inclusive para a presidência que seja revertido para as instituições de caráter filantrópico de Porto Velho e do estado de Rondônia, haja vista que sou dessa terra e não faz o menor sentido eu receber esse auxílio.